Consideremos uma equação diferencial da seguinte forma: y duas linhas mais 2 vezes y' mais 5 vezes y igual a zero, com condições iniciais. Y em x igual a zero é igual a zero e y' em x igual a zero igual a 1. Esta é uma equação diferencial linear de segunda ordem, homogênea, com coeficientes constantes. E nós já vimos que este tipo de equação admite soluções da forma y igual a e elevado a lambda x, onde lambda é constante e determinado através da substituição desta expressão na equação diferencial. Isto resulta na chamada equação característica, que neste caso é lambda ao quadrado mais 2 vezes lambda mais 5 igual a zero. Ou seja, lambda é igual a 1/2 vezes menos 2 mais ou menos raiz de 4 menos 4 vezes 5. Então isso aqui nos dá menos 1, mais ou menos, aqui eu tenho raiz quadrada de menos 16, que dá 4 vezes i dividido por 2, 2 vezes i. Isso significa que as soluções desta equação diferencial têm a seguinte forma: e elevado a menos 1 mais ou menos 2i vezes x. Nós temos então, a princípio, duas soluções, uma associada com um sinal mais e outra com sinal menos. As duas são linearmente independentes. Podemos colocar um subscrito mais e menos aqui. E, portanto, elas formam uma base para o espaço das soluções desta equação diferencial, um espaço de duas dimensões. Então seriam estas equações aqui. Na menos x e na 2i. Bom, nós vimos também que uma maneira mais familiar de expressar essa solução geral é convertendo estes termos complexos para termos reais. Nós vimos que se uma equação diferencial linear admite uma solução complexa, então as partes real e imaginária dessa solução complexa separadamente também devem satisfazer a equação diferencial. Portanto, nós podemos expressar a solução geral também nesta forma: C1 na menos x cosseno de 2 vezes x mais C2 na menos x seno de 2x, ou colocando e na menos x em evidência, C1 cosseno de 2x mais C2 seno de 2x. Esta é a solução geral. Mas nós temos condições iniciais. E estas condições iniciais determinam as constantes C1 e C2. Então determinemos estas constantes agora.
Bom, y no ponto x igual a zero é igual a zero. Então eu vou usar minha solução geral avaliada no ponto x igual a zero. Então eu tenho aqui e elevado a zero vezes C1 vezes cosseno de zero mais C2 vezes seno de zero. E na zero igual a 1, cosseno de zero é 1, seno de zero é zero. De modo que o que me sobra aqui é C1. Bom, portanto, o C1 é igual a zero. A nossa expressão para y agora é com C1 igual a zero, é simplesmente e na menos x vezes C2 vezes seno de 2 vezes x. Nós necessitamos da condição em y' y' de zero igual a 1. Então, para isso, nós devemos calcular a derivada de y, que é, usando a regra da derivada do produto, vou derivar inicialmente e na menos x. Então, eu tenho menos e na menos x vezes C2 vezes seno de 2x mais e na menos x C2. A derivada de seno de 2x é 2 vezes cosseno de 2x. Substituindo x igual a zero. Então, y' de x igual a zero é igual a 1. Então, aqui nós temos seno de zero é zero, então este termo não contribui. E aqui eu tenho e elevado a zero vezes C2 vezes 2 vezes cosseno de zero, que é 1. Então, aqui sobra somente 2 vezes C2. Portanto, C2 é igual a 1 meio. E a nossa solução, que satisfaz a equação diferencial e também as condições iniciais, é 1 meio vezes e na menos x vezes seno de 2x. É interessante esboçar um gráfico desta solução. Então, façamos aqui o eixo y e aqui o eixo x. Notemos o seguinte, que nós temos uma função oscilante, seno de 2x, que tem período π, porque a frequência angular aqui é 2, modulada por uma amplitude e na menos x sobre 2. Então, o envelope desta função é... Vamos colocar aqui o valor 1 meio. E vamos supor que aqui temos menos 1 meio. Então, o envelope é a função 1 meio de e na menos x. Vamos supor que seja essa aqui. Bom, a função então oscila aqui dentro, ou seja, ela começa em zero, seno de 0 a 0 e vai oscilando aqui dentro. Bom, isso aqui é um esboço, né? Vamos colocar aqui alguns valores. Esse aqui é o valor π. Este aqui é
π sobre 2. Ou seja, não é um gráfico absolutamente preciso, mas dá uma ideia do que acontece. Este é um sistema, então, oscilante e tem amplitude que cai a zero, né, quando x cresce.